noite! Bem-vindos ao nosso momento diário. Estamos falando sobre a Quaresma e o exercício de hoje é: procure uma leitura saudável para antes de dormir. Pode ser uma prece, uma história bonita, algo que te dê paz e conforto. Vamos, então, a esse exercício de hoje. Procure uma leitura que te dê paz. E, se possível, pratique durante todas as noites este tipo de conduta. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 60. Paz. Queridos irmãos, que de melhor poderemos desejar aos outros e a nós mesmos neste mundo? Jesus nos desejou a sua paz, a paz que o mundo não conhece, que não é inércia ou negação, preguiça ou frieza, e sim confiança e fé, amor e harmonia. O espírito que se reconhece imortal, que sabe ser filho e herdeiro do Altíssimo e se percebe em marcha ascensional para os cimos da vida, não se deixará envolver pelas perturbações exteriores, nem cair nos precipícios da negação ou nos infernos do desespero. Terá paz, aquela paz que é a certeza interior absoluta na providência divina, que é segurança perfeita na suprema justiça e no celeste amor. Saberá compreender todo o mal como manifestação transitória da ignorância e abençoará todo o obstáculo como alavanca a proporcionar-lhe mais rápida ascensão na senda evolutiva. Cuidemos, pois, de regar em nosso jardim interior as flores da paz, guardando o coração na serenidade do servo fiel, que confia no seu Senhor e o serve satisfeito. Os céus sempre respondem com grande júbilo às manifestações de fidelidade das almas confiantes e serenas, porque são hinos de glorificação da vida superior a enganalarem o firmamento dos destinos. Nos instantes supremos do seu martírio, no alto do Calvário, o Mestre deu testemunho sublime de acendrada paz. E respondendo aos apelos de Dimas, declarou-lhe tranquilamente que logo estariam juntos no paraíso. Apesar das lágrimas e do suor, das angústias e das penas da jornada humana, esforçai-vos, amigos, para reter no coração a paz do Mestre e a felicidade da soberana harmonia, como ave bendita dos altiplanos, fará ninho em vossos espíritos para sempre. Nosso espírito amigo André. É verdade, eu tenho esse hábito, sabia, gente? Assim, de falar tudo na paz, que a paz esteja com você. E nossos irmãos também de outras religiões falam isso, para nós termos essa consciência de como a paz é importante em nossa vida. Se nós temos paz, é porque temos saúde. Se nós temos paz, é porque estamos vivendo em harmonia com nossos familiares e amigos. Se temos paz, é porque, graças ao bom Deus e à nossa
persistência, estamos trabalhando e conseguindo os bens materiais para arcar com os nossos compromissos e obrigações. Então, vejam como a paz é muito importante. E muitas das vezes as pessoas não dão valor à paz que têm em seus lares quando entram e são acolhidos pelos seus pais, pelos seus amigos ou simplesmente por tudo aquilo que eles, com o seu trabalho, conseguiram. A sua televisãozinha, o seu sofá, a sua cama, e você olha em volta, você tem paz. Mesmo que aparentemente você esteja sozinho, veja bem, você está aqui participando deste momento do Evangelho. Com certeza, os nossos anjos protetores, nossos amigos espirituais estão aí, pertinho de você, e mandando luzes para a sua mente, para o seu coração, para que você não esmoreça. Por isso, não devemos nos sentir sós e devemos cada vez mais ter a compreensão da verdadeira paz em nossa vida, em nosso coração. Quem tem paz sorri mais, consegue desapegar-se mais facilmente dos seus bens materiais e ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida simples, onde muitas das vezes aquela pessoa que possui um castelo de ouro não tem essa paz. E graças a Deus, se você mora no seu castelo e você tem paz, pois você já tem a consciência de tudo que Deus dá, Deus também pede para que tenhamos mais compreensão com todos à nossa volta. A nossa riqueza, ela não é feita para uma pessoa ou só para os membros da família. Ela é feita para que possamos ajudar, muitas das vezes, a todos aqueles que não podemos fazer coisas melhores em outra existência. E viemos com o compromisso de dar, através de um trabalho, através da caridade, algo que supra, muitas das vezes, o abandono que você deixou para trás com essas pessoas. Nada do que temos é por acaso. Tudo o que possuímos é pela misericórdia divina. E se também nos é tirado, é para que não sucumbamos e deixemos-nos cair na estrada errada da vida. Por isso, meus irmãos, acreditem, apesar das lágrimas, do suor, das angústias e das penas da nossa jornada humana, devemos nos esforçar para que ter no coração pessoas amigas e trazer para dentro de nós a paz do nosso Mestre. Confiem, acreditem, pois a verdadeira felicidade se encontra na nossa paz interior. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria muito de agradecer as doações para o nosso bazar, pois com a chuva, nossa, vocês não têm ideia, o bazar foi atingido pela água da chuva e com isso perdemos muitas coisas. E agradecemos se vocês puderem incrementar as doações para o nosso bazar, como objetos de casa, cama, mesa, banho, roupas, sapatos, móveis, sofás, pois muito ajudam as pessoas que não têm condições e que, através do bazar, conseguem adquirir algo novo ou em perfeito estado para a sua casa.
Gratidão a todos vocês que nunca se esquecem de nos ajudar e estão sempre contribuindo com as suas doações. Como eu já falei aqui, o importante não é a quantidade, e sim a constância de vocês manterem sempre esta frequência de todo mês vocês dedicarem uma quantia, nem que seja 10, 20 reais para casa, pois juntos somos mais fortes. E nossa campanha da placa solar continua. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. E a da cadeira do papai também. Com certeza, os nossos mentores haverão de nos ajudar para colocarmos a placa e o ar-condicionado e assim dar um maior conforto às nossas vovós. Gostaria que vocês abrissem a sua agenda e colocassem lá um momento festivo. O nosso almoço de Páscoa já está marcado, hein? Dia 12 de abril. Anotem aí na agenda, o segundo domingo de abril. Que maravilha nos vermos de novo e agora com as bênçãos da Páscoa, do nosso momento especial e fraterno. Lembrando que nossa rotina já ainda está lá, continuando com força total. O reiki de 2h30 às 4h30, o nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos de 3 às 4 da tarde e a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, da Rádio Rio de Janeiro, que é a reunião do luto, aonde nós temos a oportunidade de falar com tudo que nos bloqueia e com a ajuda da Ceíra, com certeza haveremos de tratar e de caminhar com mais leveza. Em breve teremos também em nosso auditório, que agora nosso auditório se chama Geraldo de Aquino, nós teremos uma parceria com o Geide aqui da ilha, e teremos palestras. Olha que maravilha! Mais uma aquisição para a nossa casa. Lembrando também que o Geide está nos ofertando todo mês com o coral. Eles vêm aqui na casa e trazem o coral e esse momento de alegria para as nossas vovós. Vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Parabéns para Caio César Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Claudino Soares, Yara Maria de Ataíde, parabéns, Indara da Conceição Ferreira Macedo, Miguel Martins Campos Lisboa, Josimere Lobato Esteves, Endeburgo Rolim Dias Marques, Adriana Emédio Viana, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesare. Parabéns, muitos anos de vida. Não deixe de comemorar. Compre seu bolo, apague a velinha e receba o nosso abraço. Nosso abraço com muito carinho, com votos de muita saúde. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, os alimentos não perecíveis.
arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza como detergente de pia, desinfetante, papel higiênico, cloro, água sanitária. Usamos muito sabão em pó, sabão em barra também. Você gostaria de nos ajudar e não dá para trazer esses itens aqui na casa, mas gostaria de contribuir? Então, por favor, anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Temos 2 Pixes. O primeiro Pix, nosso CNPJ, 34022 756 000153. O outro Pix é o celular do Santander. Anote o nosso Banco Santander. Número 21 9986 35298. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nós ficaríamos muito felizes. Estamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nós recebemos muitas pessoas que querem trazer um agrado, trazer um carinho, ler uma história, enfim, trazer o seu coração e o seu dom aqui para as nossas vovós. Nesse horário é o mais recomendado para que você possa fazer esta visita, de 3 às 5 da tarde. Você mora mais perto do centro da cidade? Então, você também pode ir no nosso endereço do centro, Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e deixar um nome para a prece ou combinar com a Simone para você levar itens para o nosso bazar? Fique à vontade e ligue 3190-3873. A Simone está lá de 8 ao meio-dia e você pode deixar com ela o nome para a prece. Se preferir, você também pode mandar um e-mail com os nomes. Nome para a prece, @ACE Paulo de Tarso. Não se esqueça, mande por este e-mail. Não pode mandar pelo e-mail do bate-papo, pois a esse e-mail do bate-papo, a pessoa que separa os nomes não tem acesso, ok? Então, sempre por esse e-mail. O nosso e-mail do bate-papo é contato@acepaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado.
Culto Cristão no Lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dando continuidade ainda ao seu capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje vamos estudar o tópico, o ponto de vista, que eu também considero muito importante esse texto aqui. É o item 5 deste capítulo 2. Comentário de Allan Kardec. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Essa frase é muito importante e muito reveladora para nós. Por quê? O que Kardec está nos dizendo aqui? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ou seja, a ideia clara que nós tenhamos sobre a vida futura, que foi objeto aqui nosso de estudo nesses últimos programas, e que eu disse que realmente é a base de todo o nosso entendimento, a ideia que nós façamos sobre a vida futura dá uma fé inabalável no futuro, no porvir. Ou seja, a ideia que eu fizer da vida futura vai me dar uma fé inabalável nas consequências que eu vou encontrar no futuro, no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Claro, eu sabendo que vai haver uma vida futura, que é a consequência do que eu estou fazendo hoje, se eu tenho isso em mim, eu tenho fé nisso, eu só tenho uma alternativa, é mudar o meu jeito hoje. Porque eu estou vendo que do jeito que eu estou, a minha vida futura não vai ser uma boa. Eu tenho que mudar minhas coisas agora para que eu tenha uma vida futura boa, feliz. Então, realmente, o conceito de vida futura me dá uma fé e me força a melhorar agora. Porque eu sei que eu vou colher na vida futura o que eu fizer hoje. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador, desde de ser a porta que se abre para o nada, para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida como mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Claro, a gente sabe que o futuro vai ser melhor, que nós estamos tentando construir um futuro melhor. Então, não me causa tanto sofrimento, tanta dor, as coisas tristes pelas quais eu passo aqui. Que eu sei que são temporárias, isso vai terminar e o futuro vai ser melhor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo
ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para o obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que possa ser vítima, o orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infringindo-se a si própria verdadeira tortura de todo instante. Certamente nós vivemos o tempo todo sofrendo com coisas que no futuro mesmo, nesta própria vida, vemos que era desnecessário. Igual criança quando perde um brinquedo. Passa o tempo, aquele brinquedo, ele virou adulto, aquele brinquedo não serve para nada, não valia nada. Assim somos nós, damos importância a coisas que mais tarde vamos ver que não havia necessidade de termos sofrido por aquilo. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire a seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Contudo, se ele subir a uma montanha, homens e coisas parecerão muito pequenos. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Exatamente. A fé na vida futura nos dá a verdadeira dimensão das coisas que estão acontecendo hoje. Nós deixamos de dar importância a coisas pequenas que sabemos que não valem nada na proporção da vida eterna. Então, tudo aquilo que eventualmente possamos perder de pequeno não vai nos fazer falta, não nos faz sofrer. É isso que é importante que nós tenhamos. Por isso que eu insisto, vamos acreditar na vida futura e fazer a nossa vida atual com base nesta vida que vamos ter futuramente. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Lembrando que o nosso livro já está no fim e na próxima leitura, de número 82, finalizaremos e iniciaremos o novo livro, que será Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos à leitura de hoje, 81. Evolução e livre-arbítrio. Porque há dores necessárias no erguimento da vida. Há quem se acolha à faixa de negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeiras teológicas, tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra candente a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total,
pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de existência e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente um dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo, com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação, que a bondade infinita, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo e adementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco a matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto o observas no caminho, perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina. Tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Alfredo Augusto de Azevedo, José Paulo Vátimo dos Santos, Efigênia Florencio dos Anjos, Júlio Soares de Rezende, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Camille Kirkove Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Belo, Claudete Madalone Kemper, Gembel Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa, Ruth Montinho Quiroga, Rosileide Guimarães Ferreira, Marli Paiva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: João Antônio Rodrigues, Orlando Rodrigues, Nelma dos Santos Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Dulce Denise Soares Rezende, Leonides Rezende, Djanira Madalena, José Paulo de Brito Rezende, Luiz Espada Chometon, Vanessa Basto Martim, Leandro Passos da Silva,
Oirã Ferreira, Marco Aurélio Curado Santos, Laida Salcedo, José Carlos Santos Monteiro, Simval Nogueira da Silva, Clóvis Luiz Santos Monteiro, Eliana Monteiro Marins, Nair Walter dos Santos, Carlos Roberto Rezende, Nivaldo Alves de Araújo, Cila Ribeiro, Isonerita Guiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Mandalone da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga, passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora é alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes, acompanhados por vozes angelicais de pastores. Consolida-se numa festa esponsalícia em Caná. Avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados. Detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa,
toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.